Olá, estamos aqui com o general Joaquim Silva Luna, presidente da Petrobras. Ele nos recebe aqui na sede da empresa, no Rio de Janeiro, para falar um pouco da sua gestão e também da sua saída da companhia. General, muito prazer, obrigada por nos receber. Obrigado, Raquel, pela oportunidade que nos dá de conversar um pouquinho sobre a nossa Petrobras, que hoje, em função desse contexto, eu diria aí, de três crises, somente de Covid, depois crise hídrica se sucedendo, e seguida agora de crise do leste europeu, acabei havendo uma convergência grande de fatores, colocando os preços de combustível no mundo inteiro, em função de demanda e oferta, um valor muito elevado. General, minha primeira pergunta. O senhor já estava esperando a sua demissão? Como ocorreu o processo? Ou o senhor já imaginava que naquele momento a crise estava superada? Não, eu confesso que eu não fiz essa avaliação sobre demissão. Confesso que eu não fiz. Trabalhei com encontrar uma melhor solução, até porque nós estávamos analisando a conjuntura e acompanhamos isso de perto. E no ano de 2002, quando o ano iniciou, tivemos um pequeno ajuste. Normalmente não repassamos o ajuste da nossa política de paridade no total, sempre confiando que em algum momento isso vai se estabilizar e vai retornar, sempre dá um espaço. Aí quando começou essa crise no leste europeu, e aí o preço, de modo geral, do Brent, dos combustíveis, começaram a subir de uma forma descontrolada. Aguardamos um período e chegamos um momento, em função de ter que manter o país abastecido, já tinham havido várias empresas dizendo que tinham parado de contratar combustível e que o mês de abril não tinha nenhum contrato feito. Então a gente consultou, eu não fiz contato com o Ministério da Energia e passei essa informação, aí acabou dando esse desfecho, tendo que fazer um aumento. Né? General, foram 57 dias sem reajustar preço. Depois teve que ocorrer um aumento mais significativo. O senhor acha que foi um erro de cálculo? Esse reajuste deveria ter vindo antes? Não. Na nossa política de preço, quando assumi a empresa, havia uma queixa de muita frequência. Se fazia, com situações conjunturais, se fazia alterações de preço. Nós definimos junto com a empresa de fazer só quando o preço estivesse estabelecido em uma decisão, uma posição, vamos dizer assim, estrutural. Então, o que é que nós fizemos? Quando fizemos um pequeno aumento do preço em dia 10, a partir de 10, no dia 12 de janeiro. E depois, quando começou a elevar o preço, subiu, a defasagem ficando crescente, próximo de fazer um novo ajuste, começou essa crise no leste europeu, Ucrânia e a Rússia. Imaginamos que fosse uma situação de curto prazo e ficamos acompanhando. A situação foi avançando e a gente está acompanhando. Não se definiu um patamar para dizer só está estabilizado nesse valor, o Brent subiu, saiu, o ajuste estava em 82, o dólar estava, quando no final o Brent estava em 82,25 dólares, chegou a 137 no dia que nós anunciamos nosso aumento. Então foi um aumento muito grande. Definimos com a empresa, tecnicamente, repassar apenas metade desse valor, continuando ainda aguardando que houvesse uma redução, e que houve, realmente, de fato, houve uma redução. Então, a demora de 57 dias ficou por conta de acompanhar esse momento que o preço se estabelecesse, mas não se estabeleceu, ele continuou subindo. Tivemos uma curva de tendência para o alto. Aí a empresa disse, temos que fazer. E o que é que disparou a decisão? Exatamente o momento em que se anunciava a crise de desabastecimento. A gente estava vendo 30 dias, é o prazo que a gente tem no navio, entre contratar o navio e ele chegar aqui, as empresas, nós contratadores, nós consultamos, elas estavam informando, olha, para abril, não temos contrato, não estão aguardando essa decisão de você de ajustar preço. Não vamos comprar mais caro para vender mais barato. Né? O motivo, então, do aumento foi evitar risco de desabastecimento. Naquele dia, o senhor esteve em Brasília, Sim. Se reuniu com vários ministros para expor essa situação. O senhor pode lembrar um pouco como é que foi esse dia, com quem o senhor conversou, como é que foram essas reuniões? Essa reunião eu tive inicialmente, muito rápido, uma conversa no Ministério da Energia com o ministro Bento. Depois nós fomos para o Palácio e reunimos com o ministro da Economia, Casa Civil, Minas e Energia e o presidente do Banco Central. Umas 4 pessoas, e eu presente. Conversamos um pouco
E ali, nesse momento, a minha indicação de que teria necessidade de ajuste foi feita, não defini o dia, nem a data, nem nada. A empresa não pode fazer isso. Depois teve uma reunião quase com plenário, com técnicos, esse assunto foi retomado novamente, voltamos para uma conversa mais reservada com os ministros. E naquele momento até foi sugerido, como estava o PL 11, o PL 1472 para ser votado, já vinha de algum tempo sendo postergado, e foi perguntado se a empresa tinha condições de esperar 2 dias. É possível, sim. Embora a decisão tivesse tomada, a gente deixa para anunciar depois. Isso foi feito. E a reunião terminou por aí, eu voltei para o Rio. Um dia e meio depois, à noite, fui perguntado se era possível fazer mais um dia de não era possível, que a decisão estava tomada já. Isso é colocado dentro do sistema, né? Então a empresa coloca essa decisão, qualquer coisa, que vai violar um fato que já está consumado dentro do nosso sistema. O presidente Bolsonaro chegou a reclamar disso, né? Que a Petrobras não pôde esperar um dia até a votação no Congresso. O senhor chegou a falar com ele antes do reajuste? Não falei. Não falei com o presidente, tem um bom tempo que a gente não conversa pessoalmente. Nem por telefone, mensagem, nada? Não houve conversa. Não. Eu conversei com o ministro Bento, com o ministro Ciro, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas estava também o presidente do Banco Central junto, e conversado, os assuntos ficaram em cima, não foi discutido em nenhum momento valor, nada. Desse aumento, foi dito aumento, mega aumento, na verdade, que ele correspondia a 50% do valor da defasagem. Ali, se fosse pegar o exemplo do diesel, que foi 90 centavos, seria o dobro disso aí. General, voltando para a sua demissão, quando que o senhor ficou sabendo? Quem comunicou? Como foram essas conversas? Eu fiquei sabendo, diria, 2 horas antes de ser anunciado, de ter chegado na lista. Fui convidado pelo ministro Bento para a reunião aqui mesmo, no Rio de Janeiro, numa área que o Ministério da Energia tem aqui, na CPRM. Uma conversa rápida. Eu estava saindo para Brasília, que eu tinha uma palestra no STM, e ele comunicou, olha, está vindo a nova lista, a lista sendo divulgada, já tinha sido informada à Assembleia dos Acionistas, meu nome constava, que teria sendo retirado meu nome da lista, e eu também saí da reunião, segui meu... Ele disse de quem tinha sido a decisão? Não, apenas me comunicou. Ele não comunicou. Essa retirada do nome na lista é uma espécie de manobra, porque o senhor ainda tinha 1 ano de mandato. Sim, tinha 1 ano de mandato ainda. Foi a estratégia que foi utilizada. Eu não entrei no mérito da motivação, por que foi feito dessa forma, e não recebi nenhuma informação anterior sobre isso aqui. Fiquei sabendo naquele momento, mas também acatei, eu acho que é uma decisão que não cabe a mim estar avaliando. Né? General, esse processo todo foi muito desgastante. O presidente Jair Bolsonaro chegou até a criticar o seu salário. Em algum momento, o senhor se sentiu desrespeitado? Eu diria que foi um sofrimento, vamos dizer assim, mas por causa daqueles que me acompanham. Os familiares, por exemplo, se senti feliz. Né? A nossa reputação é colocada em xeque. Eu fiquei mais de 50 anos dentro do Exército, saí de cadete a general do Exército. Ocupei o mais alto cargo que um oficial pode ter na ativa dentro do Exército, que é chefe da do Exército, durante 4 anos. O comandante do Exército é um cargo de oficial da reserva. Então, a gente tem muitos amigos, tem expectativas sobre a nossa forma de proceder e me conhecem. Tinha vindo outra missão de 2 anos em Itaipu Nacional. De repente, ser colocado assim, como se tivesse vindo para cá por algum outro motivo que não fosse servir ao Brasil. A pergunta, quando eu fui consultado para vir para cá, que me foi feita, tem uma nova missão, está pronta? Se for para servir o Brasil, estou pronto. Não perguntei qual era a missão, perguntei se ia ganhar alguma coisa, eu ia ganhar nada, perguntei salário, nunca tomei conhecimento disso. Então, e continuou sendo. Então, meu foco foi, então isso aqui de repente choca. Fica um pouco impactado e tem algumas coisas que são sagradas para a gente. Né? Biografia da gente é sagrada. Eu diria que reputação é sagrada. E a própria imagem da empresa. A Petrobras é uma empresa que é 4% do PIB do Brasil, era mundialmente conhecida, tem reputação, então eu tenho responsabilidade com ela, poder ver diligência. E o meu rosto está colado ao rosto da empresa. Quando falar, eu sou o presidente da empresa, o Petrobras, o rosto que aparece é o meu.
Assim como coloco meu rosto, vai associar a Petrobras, né? Não tem como. Para o Então, senhor, qual foi o momento mais difícil? Não, o momento foi identificar dentro de mim mesmo que valor, que bem eu teria que tutelar. Então, que bem eu quero tutelar? Eu quero tutelar a empresa. E tinha uma equipe muito forte que a gente construiu aqui, de diretores, muito fiéis aos trabalhos que foram todos escolhidos por mim. Eles confiam muito em mim, estão aí, toda a equipe. Com o conselho, diferentes tipos de conselheiro, majoritário, minoritário, independentes. A gente formou um ambiente muito de amizade. Nunca tive dificuldade com pauta dentro da empresa para passar. Logicamente, a gente tem que explicar bem, bater bem. Então, essas pessoas todas ficam olhando para a gente aqui com um certo susto. Né? E a gente fica com, não vou dizer a palavra vergonha, mas fica não querendo que eles se sintam atingidos por isso. Eu digo, não, vamos tutelar esse bem aqui, que é a empresa. A minha vaidade, muitas coisas, fica para o lado. Depois eu trato com isso. Como meus familiares me conhecem, meus amigos me conhecem, eles sabem que eu não tenho nada. E depois na própria empresa, a empresa que tem mais de 20 auditorias sendo feitas, órgãos de controle, de acompanhamento. Então, não tinha nenhum problema. Então, empresa impecável. Na sua palestra no Supremo Tribunal Militar, o senhor disse que conversou com altas autoridades da República e que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para separar o racional e o emocional em relação à Petrobras. O que o senhor estava querendo dizer com isso? E o senhor estava se referindo ao presidente Jair Bolsonaro? Não, não estava. Naquele momento estava assim, porque a gente conversa realmente com muitas pessoas, mostrando a situação da empresa. A empresa é estatal de capital aberto, com 63% do seu capital é privado. Né? 850 mil acionistas. Desses aí, 750 mil são brasileiros. O pessoal fica falando, não, manda de isso não é verdade. 750 mil são brasileiros, coloca ali o seu FGTS, suas esperanças aqui dentro da empresa. Então a gente tem responsabilidade com essa gente também, tem responsabilidade com a União, que tem 37% do recurso, que não coloca nenhum recurso aqui dentro, nada, nenhum centavo colocado dentro. Empresa, pelo contrário. Mas qual é essa diferença que o senhor disse entre o racional e o emocional? O que a gente fala? Depois acaba de explicar, são 4 leis que regem a Petrobras de modo geral. Constituição Federal, artigo 173, lei das estatais, lei de sociedade anônima e lei de petróleo, que lá desvinculou, deixou de ser um monopólio. Explica, as pessoas entendem, aí depois perguntam, mas por que você produz um combustível no Brasil, não sei o que lá e tal, e se liga com preço de paridade de importação? O cara esquece que é uma commodity, esquece que a gente é obrigado a seguir por essas leis, sou obrigado a me comportar como uma empresa privada. A Petrobras é obrigada, não é que ela não tem opção, tem que se comportar como uma empresa privada, tem que correr com o mercado. Então, a gente tem dificuldade de explicar isso. As pessoas entendem, mas depois voltam como se fosse uma empresa estatal pura. Principalmente os políticos. Houve críticas do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Por que os políticos têm tanta dificuldade de entender como a Petrobras funciona? Eu tenho dúvida se tem dificuldade de entender ou se interessa ou não entender. Sinceramente, eu tenho dúvida. Porque se trata de gente de conhecimentos altos, elevados, e em algum momento deve ter tido o cuidado mínimo de olhar isso aqui. Né? Eu tive 2 vezes no Congresso para prestar informações e fiz questão de explicar isso daqui. Né? Então, colocar isso daqui eu acho complexo. Você conhece essa informação, tem gente que disse que dentro de um problema a gente pode usar como escolha encontrar um culpado em vez de encontrar uma solução. Então, a hora que eu endereço um culpado, fica mais fácil, depois a gente tem que pensar a solução. Embora o Congresso estivesse trabalhando na busca de uma solução. E você acha que o senhor e a Petrobras foram escolhidos como os culpados pelo aumento do preço dos combustíveis? Mas isso não cabe na cabeça. Se o combustível está alto no mundo inteiro, como é que a Petrobras é responsável? A Petrobras não criou a guerra, não criou a Covid, não criou a crise hídrica. Então não tem chance nenhuma de alguém endereçar uma responsabilidade para a Petrobras. E temos órgãos de fiscalização, de CAD, tudo que é órgão, mas nada, 21 órgãos. General, Petrobras é uma empresa de capital misto. Né? Ela é uma empresa estatal, controlada pela União, com acionistas privados. É esse o problema? É essa empresa meio diferente que causa toda essa confusão? Talvez sim, porque como a empresa até 1997 era um monopólio estatal,
E ficou, o petróleo é nosso, toda essa ideia, ela ficou talvez no pensamento das pessoas. E eles têm dificuldade de identificar que, como é que se colocou uma empresa desse. Ela mudou. A partir de 97, acabou o monopólio, a empresa é um monopólio. Hoje tem mais de 80 empresas explorando petróleo no Brasil. Mais de 80 empresas. Refinando, tem mais de 20 empresas refinando, maiores e menores, outros que compram refino. Então, não é. A Petrobras não é responsável pelo abastecimento do mercado e não abastece. O senhor é a favor da privatização da Petrobras? Eu acho que é uma solução, até para tirar esse endereçamento para o governo, que ele fica com esse peso de que, quando tem aumento do combustível, o responsável seria o presidente da República, o executivo, tiraria um peso. Em termos de mudança de governança e conformidade, não altera absolutamente nada. Agora, isso é uma decisão que cabe ao acionista majoritário. Cabe levar ao Congresso, cabe discutir, debater. Mas esse é um caminho. E eu digo mais, em termos de valor, como sempre, os riscos são considerados, com os acionistas, com os órgãos que indicam investir ou não investir na empresa, se observam isso, eles colocam como risco de intervenção, isso é sempre considerado. Isso apareceu no relatório. Apareceu no relato, nós somos obrigados a colocar. Para a Security and Exchange Commission. Exatamente. Americana. Isso foi feito ontem, fizemos esse relatório, é o F20, a gente coloca isso aí, já vem 19, 18, a gente sempre faz. Mas é a mesma coisa, que esse risco existe. Então, se fosse privatizado, isso aí acabaria. E o movimento é pequeno. A Petrobras foi acusada de não ter sensibilidade social. A empresa tem sensibilidade social, general? Até demais. Nós estamos colocando já 300 milhões de reais para entregar Vale Gás. Estamos entregando gás ao país inteiro, botijões de gás para famílias carentes. Em torno das refinarias tem um trabalho de acesso social monstruoso. Estava tratando nesse tempo, assim, em termos de volume de recursos. O que ela não faz, ela tem responsabilidade, ela não pode fazer a política pública. Essa é a dificuldade que a sociedade tem de entender. Ela não pode fazer política pública, mas ela coloca recursos, tributo, dividendo, para que a União possa fazer política pública. Ela tem responsabilidade social. Tenho dito isso, mas não pode fazer política pública. Agora, general, como então resolver o problema do brasileiro que está pagando R$120, às vezes R$130 pelo botijão de gás, o problema do caminhoneiro que está tendo dificuldade para rodar com o seu caminhão? Como resolver a situação dessas pessoas no meio desse impacto todo de guerra e várias coisas afetando o preço dos combustíveis? Olha, o mundo inteiro está fornecer um subsídio por um curto período para determinadas classes de pessoas. Então, para famílias carentes, no caso do GLP, do gás, para caminhoneiros autônomos, no caso do Brasil, então, para transportes urbanos. Então, essa solução tem sido adotada por vários países. Outras, porque os tributos são diferentes em cada país. O Brasil é bem tributado. Tem país que é muito mais que o Brasil. Redução de tributo, que foi uma solução que está se pensando, está sendo adotada agora. Talvez pudesse ter sido iniciada um pouco antes. Né? Agora já estamos... E a própria votação que foi feita não teve nenhum efeito real em cima do impacto. É grande, o combustível está caro no mundo inteiro. E com risco ainda de desabastecimento. Esse risco não acabou. Esse risco está aí presente. Né? Mas o senhor é a favor de um fundo financiado pelo Tesouro para suavizar o aumento de preços? E aí como ficam as contas públicas? Nós temos o problema do teto de gasto, mas também temos uma guerra. É uma situação excepcional. Numa situação excepcional, as soluções precisam ser excepcionais. Não pode ser uma solução comum, aquele by the book, aí fazer de acordo com ele. Não. É hora de tomar decisões. Então, criar um recurso específico para isso, um crédito extraordinário para isso aí, tem soluções diversas. Lembro, eu era ministro da Defesa na greve dos caminhoneiros, naquele momento foi tomada a decisão, construída a solução em 3 dias, estava lá na época, e foi dado subsídio por um período. Depois isso é indenizado. A lei prevê essa forma desse recurso. E outra forma, e usando que recurso que a própria Petrobras entrega. A cada uma hora você dá 23 milhões de recursos em tributos para a União, a Petrobras entrega. Então, agora sabemos que existe teto de gasto, sabemos que existe a conta única do Tesouro, que são dificuldades que o Ministério da Economia tem.
Mas, eu repito, estamos vivendo um momento de guerra do mundo e estamos sendo afetados por isso. Então, nesse momento, tem que pensar um pouquinho fora da caixa e colocar uma solução para um período curto e para um público específico. General, tudo isso que o senhor está descrevendo não me parece muito diferente do que está sendo formulado pela futura gestão da Petrobras. Pelo menos é isso que o mercado está esperando do novo presidente, o economista Adriano Pires, que deve assumir a empresa depois da Assembleia. A sua demissão foi meramente política, então, já que não vai mudar nada na essência? Eu confesso que eu não faço essa avaliação, até porque eu não tenho muitos pontos desses dados. Mas mudança de cargo, de presidente de empresa, isso aí. Então, o avaliador deve ter feito o seu julgamento, considerado para esse contexto, talvez seja melhor botar uma pessoa com outro perfil. Né? Eu não faço avaliação. Agora, até pelo sistema de governança da empresa, eu vejo pouca forma de resolver preço de combustível que não seja através de um subsídio, nesse momento. Logicamente, em curto prazo, terminando a situação que está lá, sobretudo no leste europeu, aumentando a produção, então demanda e oferta vai se equilibrar e se resolve. Normalmente, custo é um fator que equilibra, diminui o consumo, né? A população necessariamente tende a consumir menos e também equilibra esse custo. General, o senhor disse também essa semana no Supremo Tribunal Militar que a Petrobras não é lugar para aventureiros. Eu queria saber o que o senhor quis dizer com isso e qual é a sua avaliação, já que o senhor o conhece, convive com ele há bastante tempo, do economista Adriano Pires. Olha, sobre não ter lugar para aventureiro, eu disse isso no dia que eu coloquei os pés aqui dentro. Na minha fala de entrada na empresa, eu tinha lido todo o planejamento estratégico da empresa, observei tudo, observei profundamente a sua governança e conformidade dentro da empresa, observei tudo isso aqui, digo que não há espaço. As decisões são tomadas por colegiado, ela passa por vários portões, como nós chamamos. Então, é uma decisão, é uma vontade coletiva, uma decisão bem amadurecida. Então, não há espaço. Uma pessoa que chega aqui e quer mudar alguma coisa, ele tem que mudar a legislação, ou então vai ter que conseguir fazer. Ou então mudar todo o grupo que aceite uma medida que esteja enquadrada naqueles aspectos que a gente chama de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, seja fora disso aí. Aí pode ser. O senhor já falou um pouquinho disso no começo da nossa conversa, mas eu queria voltar um pouco no tempo com o senhor há um ano atrás, quando o senhor foi convidado para assumir a Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro disse ao senhor que ia interferir na política de preços da empresa? Não. O convite foi muito objetivo, direto. Ele fez pessoalmente o convite. Eu disse aquilo, foi exatamente isso. Para assumir o Brasil, eu estou pronto, não preciso perguntar mais nada. E tenho, eu vi todo esse movimento pelo presidente total preço, não tem problema. Lealdade, ele sabe disso. Minha lealdade com ele nunca mudou nada. O contexto político, o ano eleitoral, as pressões sofridas com, eu diria que 2, 3 anos de governo aí, em cima de um problema atrás do outro, do país sofrendo, né? Sofrendo, isso impacta o governo, pode ter estressado de outra forma. Mas ele não falou nunca que interferiu. E, na verdade, não interferiu. Contato se tem, consulta se tem, mas mantive as decisões que a empresa tomou, todas elas foram decisões técnicas tomadas junto com a equipe. Então, não... Então, o senhor disse que acabam tendo contatos e consultas. O seu antecessor, o economista Roberto Castelo Branco, ele admitiu numa entrevista ao Roda Viva que recebia uma série de mensagens por aplicativo do presidente Jair Bolsonaro questionando sobre o porquê de aumento de preços, o porquê de determinado reajuste naquele momento. O senhor também recebeu essas comunicações? Não, as consultas que foram feitas eram informativas, nunca impositivas, nunca. As perguntas que eram feitas, e eu usei a maioria das vezes o meu canal técnico, que é o Ministério da Minas e Energia. Eu usei esse canal para poder consultar, que achei que foi muito bom, mas eram perguntas explicativas, técnicas, nunca impositivas. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele queria entender o contexto, mas não dizer faça isso ou faça aquilo, certo? Isso, nunca dizer faça ou deixe de fazer qualquer coisa, nunca houve. E ele entendia, general, quando o senhor explicava o porquê da necessidade de reajuste?
como não tenho esse feedback, eu não consigo responder se ele entendia ou não entendia. Mas as respostas, as perguntas que foram feitas, todas foram explicadas de uma forma bem simples para entender. E, normalmente, o mercado já estava dizendo isso, quando tinha previsão do aumento. A gente tem vários atores que acompanham isso aqui, acompanham o mercado, tem aquele Platts, tem outros aí que como a Águas, que definem. Então, a tendência, as empresas importadoras já começam a indicar, olha, tem tendência de aumento do preço. E a gente não fugiu muito disso, a Petrobras não fugiu muito disso. O senhor disse que segue leal ao presidente, mas Bolsonaro havia sido desrespeitoso com o seu antecessor, com o economista Roberto Castelo Branco. Chegou a dizer que ele não estava sem trabalhar, porque ele estava em home office no momento da pandemia. Por que o senhor achou que com o senhor ia ser diferente? Eu confesso que eu não parei para pensar isso aqui. A minha relação com o presidente, ela começou como ministro da Defesa. Nunca tive relação antes. Depois ele me convidou para ser o diretor-geral da Itaipu. Deu um mandato de 4 anos, fiquei 2. Pediu para interromper para vir para essa missão. Itaipu ele foi algumas vezes lá, porque a gente fez uma série de ações. E aí sim, aí podia fazer política pública bastante, porque a Itaipu é uma empresa, ela tem um tratado que é uma espécie de Constituição própria. Então, não segue lei brasileira, segue lei paraguaia. Então, aí tinha liberdade. Fizemos um ajuste grande na empresa, foi possível colocar recursos em aeroporto, ponto, um monte de coisa. Isso talvez tenha ficado no imaginário que fosse possível fazer aqui, não sei. Mas aqui não é possível fazer por causa de normas de legislação. Então, nós somos ser respeitosos. Eu confiei na forma nossa respeitosa de tratar. E lhe digo, nunca foi, nos nossos contatos, sempre foi respeitoso. Sempre foi respeitoso. Mas publicamente, às vezes, não, né, isso daí, talvez se eu tivesse alguma coisa para resgatar, seria isso, né? Porque realmente isso aqui, eu diria que esses são valores, um pouquinho mais do que valor. Isso aqui é um bem que eu preciso, por causa da família que a gente tem que falar, né? A nossa biografia, jogada assim, informar que recebe algum valor, que não é verdade, eu não sei nem metade desse valor que é colocado. Eu sei que ele é mal informado, eu dou informações trocadas muitas vezes, ele acaba repassando informações que isso ofendendo. Eu considero minha biografia, minha reputação como sendo sagrados. Você está dizendo que às vezes o presidente é mal informado pelos seus antecessores, pelos seus assessores, por grupos de WhatsApp, por o quê? Pode ser, porque ao passar a informação dessa, logicamente foi alguém que entregou a informação para ele. Sobre o seu salário. Sobre salário, sobre preço aumentado, informação que chega distorcida, né? General, já estamos chegando para o fim da nossa entrevista. O que o senhor acha que o senhor leva com você sobre essa experiência de presidir uma empresa como a Petrobras e se tem alguma coisa que o senhor se arrepende? Olha, a imprensa está enriquecida em termos de experiência. A minha vida inteira, o trabalho que eu fiz, eu comecei a trabalhar muito cedo, a história de vida é bem... Área pública, eu comecei a trabalhar muito cedo e muito independente. Então, as minhas relações sempre foram com as pessoas que eu trabalhei, meus amizades, meus amigos. Sempre me realizei no local onde eu estou, no trabalho que estou. Procuro fazer. Hoje eu tenho aqui dentro da Petrobras uma equipe de amigos aqui. Um aprendizado completamente novo com a empresa, maior empresa do país, uma das grandes empresas do mundo, uma referência mundial, onde tem muita tecnologia envolvida, muito conhecimento, muito cuidado com... Porque ela viveu um problema ruim há poucos anos atrás, então se criou uma série de normas para evitar qualquer risco, né? Faz investimentos fantásticos aí dentro, aí estamos colocando aí 15 FPSOs em plataforma para começar a explorar petróleo, investimento grande no pré-sal. Então a gente trabalha muito com alegria, com satisfação, com orgulho de estar sabendo estar contribuindo para o Brasil. Esse aprendizado. O que é que eu faria, quer dizer, por que eu não fiz antes? O sentimento que chega com a empresa que tem completo 69 anos aqui. Né? A lei que mudou o seu monopólio foi em 1997, há 25 anos. Fica o sentimento que essas informações já estão consolidadas na sociedade. A minha surpresa é que a Petrobras não se auto-explica, ela não é conhecida. O fato de ser
óbvio, não quer dizer que as pessoas entendam. Então, eu teria feito, era comunicado, como estou fazendo agora, já nesses últimos 3 meses, quantidade de fios, formando preço, informando como é que ela funciona, informando o que ela não pode fazer. Eu teria feito isso Mas o senhor acha que é simplesmente um problema de comunicação? Não de comunicação, de explicar a empresa para a sociedade, não para o governo, não para o Congresso, para a sociedade, para ela entender melhor a empresa. E como ela viveu um problema ruim, né, então a sua reputação foi arranhada. O senhor fala da Lava Jato. Da Lava Jato, exatamente. Então, isso aqui acabou, de alguma forma, deixou o pessoal mais retraído. Né? Eu diria que teve um tempo que as pessoas tinham vergonha de estar aqui dentro da empresa, de vestir um macacão laranja. Hoje não existe isso. E o senhor, general, o senhor fica até o último dia, até a Assembleia, até todos os trâmites? Fico, todos os trâmites, até porque estou muito confortável dentro da empresa, no meio de ambiente, de amigos, quero estar com ele. Eu falei, no momento que até a Reuters me perguntou se eu ia sair, que ia embora com aquelas pressões, eu falei, eu sou um soldado. Eu a zona de combate é a minha zona de conforto, então fico à vontade, não tenho receio de pressões, de dificuldade nenhuma. Também acho que eu não deveria deixá-los aqui, sair. Você me convidou para vir trabalhar agora, você vai embora? Não, fica até o final. Faço questão de passar minhas informações para o Adriano Pires, uma pessoa preparada, seguramente, desejo muita sorte para ele. E muito sucesso, seguramente a empresa vai estar em boas mãos. General Joaquim Silvio Luna, muito obrigada por essa entrevista à CNN. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigado aos telespectadores.